preciso te atualizar sobre a situação de Jair no Vasco da Gama, além das últimas do mercado, bastidores, finanças. E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias sobre Jair e Vasco da Gama. O atleta não foi relacionado para a próxima partida do Vasco desse final de semana no Campeonato Brasileiro. A revelação foi feita por seu empresário Vinícius Prates, que está bastante bravo, em especial com o Pedrinho e com o Felipe. O Felipe Maestro, que é uma espécie de diretor de futebol, e o Pedrinho, o presidente. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Vinícius Prates, que me garantiu que o Diniz contaria com o atleta como titular, mas por uma decisão do Pedrinho e do Felipe, ele foi afastado. Tudo para que não cumpra seu sétimo jogo no Campeonato Brasileiro, que impediria que ele atuasse por outro clube brasileiro. A avaliação interna é de que o Jair, dono do quinto maior salário do elenco vascaíno, tem entregado pouco, não consegue ser protagonista como se imaginava, e que por isso o melhor caminho seria negociá-lo. De acordo com o Vinícius Prates, hoje as principais saídas para o Jair não estão no Brasil, ao contrário de muitas especulações. Já contei para vocês que o Cuca vetou o nome do Jair no Galo, mas ele tem conversas hoje, ou sondagens, eu diria, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e da Major League Soccer. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, desde a chegada do Fernando Diniz, há mais otimismo por parte do torcedor em relação ao futuro vascaíno. Wagner Aragão. Boa noite, Nicola. Pode buscar valores da Nike e Vascão? Wagner, vou atrás. Antes só contextualizar, né? Não fui eu o primeiro a trazer essa notícia, né? Mas ao longo dessa semana teve, é que eu não lembro se foi quem postou, mas alguém postou que o acordo entre Vasco e Nike estava fechado. Aí eu entrei em contato com uma fonte vascaína, vou até ler o que a pessoa escreveu, porque aí vocês tiram as próprias conclusões. Quer ver? Estou procurando aqui. A frase é assim, ó: grande chance, o acordo é muito provável, ainda não foi assinado, mas é certo, tá? Só para lembrar, o Vasco negocia com a Nike desde o ano passado. O acordo não foi fechado para 2025 porque não haveria tempo hábil para a produção das camisas. Há quem garanta que você precisa de pelo menos 8 meses para começar, para fazer todo o processo. Até por isso o Vasco estendeu o contrato com a Capa, manteve uma negociação com a Capa e também com outras empresas. Mas quem parece ter vencido esse leilão foi a Nike, que voltaria a vestir a camisa de um time grande do Rio depois de um longo e tenebroso inverno. O último parceiro da Nike no Rio foi o Flamengo em 2009. O contrato da Nike com o Vasco deve ter 3 anos de duração e promete fazer com que a receita seja muito superior à atual. O Vasco recebe da Capa uma ajuda de custo mínima e um valor em cima de royalties. O Vasco vai ter direito a um percentual maior de royalties e um valor mínimo garantido também interessante. Não sei o valor, estou sendo bem sincero. Para completar também a promessa de uma loja bem legal em São Januário e de uma outra loja no Rio de Janeiro, tá? Então essas são algumas das informações relacionadas a Vasco e Nike. Boa noite, Tolói, Balbuena e Brian Rodrigues no Vasco. Não acredito em Brian Rodrigues no Vasco, o cara é titular lá na América, tem maior moral, e o América havia pedido para o Vasco 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. Chegaram a publicar que existia um acordo para o Brian Rodrigues virar reforço do Vasco no meio do ano. Não é verdade, tá? Existia uma negociação e tal, mas nunca chegou a um acordo. Acho impossível imaginar que o Vasco vai gastar essa grana. O Vasco já fez investimentos para essa posição com outros atletas, entre elas com o angolano, que não parece ser um cara que bate muito bem da cabeça, né? Então o Brian Rodrigues diz, não, filho, não pode apagar a luz. Sobre Tolói, jogador livre no mercado. Vai caber agora a negociação. Não há muita grana para fazer investimentos, né? O Balbuena tem contrato mais longo, esse eu acho mais difícil, quer ver? Balbuena. Dínamo Moscou, era titular absoluto por lá. Chegou a ser especulado, acho que no Galo. Tá falando que o contrato até junho é de 25. Vou acrescentar naquela minha lista, né? Dos jogadores em fim de contrato. Bom nome. Balbuena. Vou tentar ligar a luz mais uma vez, sem que eu seja percebido, mas deixa assim, também não tá. Eu posso dizer que o Léo Jardim tem um nome muito bem avaliado no Palmeiras, mas ele tem um processo de renovação do contrato no Vasco que parece que vai ser alcançado nos próximos dias.
O contrato do Léo Jardim com o Vasco se encerra em dezembro, mas há uma cláusula prevendo que se ele disputar 50% das partidas oficiais do Vasco no ano, o contrato é prorrogado automaticamente. Se a gente partir do princípio que o Vasco vai fazer 63 jogos com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, ele precisaria jogar metade dessas partidas, 32 jogos, né? Ele já está com 30, alguma coisa assim. Então, está muito perto de bater essa meta, tá bom? Fabrício Valentim, Nicola, com a venda do Ryan nessa janela, será possível investir no Brian Rodrigues? Procede que o Milan está interessado? Fabrício, eu não boto fé nessa negociação do Brian Rodrigues. Eu vou até dar nomes, tá? O técnico do América, do México, que é o time do Brian, é o André Jardine. E eu tenho muito contato com uma pessoa que trabalha com o Jardine. E a pessoa falou, Nicola, o América não tem nenhuma intenção de vendê-lo porque o Jardine adora o Brian Rodrigues. Ele, depois de muito tempo como 12º jogador, virou titular. E, cara, para liberar seria algo bem ruim para o América. Hora de falar sobre o Palmeiras que bateu o martelo em relação a goleiro. Tenho contado para vocês sobre a busca alviverde no mercado por um goleiro. O nome do sonho seria o do Léo Jardim, que pertence ao Vasco, mas também já disse para vocês que a tendência é que o Léo tenha automaticamente seu contrato renovado no Vasco. Se ele disputar pelo menos 50% das partidas oficiais do clube, o vínculo é prorrogado por mais um ano. Dessa maneira, o Palmeiras não vai ter a oportunidade de assinar um pré-contrato como o Léo Jardim, como tinha interesse. Outro nome que surgiu recentemente na pauta alviverde, Gabriel Grando. E a ideia do Palmeiras em relação ao Grando era contratá-lo agora, do Grêmio, para repor a saída do Marcelo Lomba, que tem proposta oficial para jogar no Fluminense. Mas, diante da dificuldade em contratar o Grando do Grêmio e com a convicção de que não se trata de um goleiro extremamente pronto, o Palmeiras decidiu cancelar o negócio do Lomba com o Fluminense e acabou com qualquer tratativa em relação ao Grêmio pelo Gabriel Grando. Dessa maneira, o Palmeiras terminará a temporada com Everton como titular e Marcelo Lomba como reserva, mesmo levando em consideração que um tem 37 anos de idade, o Everton, e o outro tem 38, ambos fazendo aniversário no mês de dezembro. Para a próxima temporada, aí sim, o Palmeiras abre buscas para um outro goleiro. A ideia é ter alguém que possa começar a rejuvenescer essa posição, pensando na sucessão do Everton. Vamos lá então, minha gente. Olha aqui, a Assembleia Geral do Vasco aconteceu hoje na sede do Calabouço, foi de 9 da manhã às 7 da noite e foi aprovada a criação da empresa para cuidar especificamente das obras de São Januário. Foram 2.315 votos de aprovação, houve 670 votos contrários e 74 abstenções. Agora vamos acompanhar os próximos passos desta questão aí. A oposição reclamou bastante porque o estatuto dessa nova composição, dessa empresa, só foi divulgado na véspera da votação. Então eles queriam ter debatido mais, estudado mais. É um assunto também, o Vasco, bastante desfacelado em termos políticos, né, gente? São 48 grupos, e isso realmente, como diz meu amigo Luiz Penido, vai ser legal o dia que todo mundo pensar no Vasco da Gama. Né? O dia que parar de olhar assim para o umbigo e pensar só no seu bem próprio, pensar no todo que sempre foi a origem e a história do Vasco da Gama. O time treinou pela manhã Ryan ou até mesmo Adson. Acho que o Ryan está ganhando essa posição aí, está dando conta do recado, junto com o artilheiro Pablo Verrete, né? Então é esse o time do Vasco para pegar o Fluminense. Quem falou na Vasco TV hoje foi o preparador físico Wagner Betelli, ele que já trabalha há muito tempo com o Fernando Diniz. E já estou há mais de 12 anos trabalhando com o Fernando Diniz, um treinador que de fato abriu as portas para mim, e passamos juntos por vários clubes. Iniciamos no Votorati, depois fui passando por vários clubes como Paulista de Jundiaí, São Paulo, Santos, Fluminense, Vasco, que é a segunda passagem nossa aqui hoje, e enfim, vários clubes que de fato nos deu uma aceitação muito boa do nosso trabalho juntos. Sim, o conceito de jogo do Fernando é um conceito diferente,
A gente sabe que precisa de fato ter treinamentos voltados para uma intensidade alta, para que possa de fato todos os atletas conseguirem jogar de uma maneira positiva. E também num ponto que eu acho muito importante, que é na relação que se estabelece com os jogadores. Muito bom, já tenho assim contato com vários profissionais que estão aqui hoje. É um departamento que oferece para a gente todas as informações que a gente necessita para fazer o trabalho diário, e isso nos ajuda muito a fazer todo um trabalho com controle de carga para que os atletas possam melhorar a performance deles. Não tenha dúvida que é de suma importância, né? Porque os jogos sendo 2 vezes por semana, a gente tem que ficar controlando cargas e evita treinamentos mais específicos. Nesse período que vamos ter data FIFA e também no Mundial de Clubes, vai nos favorecer para que a gente consiga fazer um trabalho bem consistente, para que a gente tenha um suporte. Então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o giro de notícias do Vasco da Gama. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eterno Vasco Oficial. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais notícias antes do clássico entre Vasco e Fluminense no Maracanã.